E aí, pessoal que está assistindo, eu sou a Nicole e eu vim explicar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Bem, ela ocorre entre os anos de 1914 a 1918. Mas para tudo isso acontecer, a gente tem que ir para 1817, onde a Europa ainda era formada por impérios. E a Alemanha tinha poucas colônias, mas ela era uma grande potência econômica. Isso faz com que ela se junte à Rússia e ao Império Austro-Húngaro, formando as Ligas dos Três Impérios. Bom, só que não dá muito certo, porque por causa dos Balcãs, né, e o conflito e tal, então a Rússia resolve sair e ela se junta com a Inglaterra. Já aqui na França, ela estava lutando contra a Prússia e ela acaba perdendo essa guerra. Isso faz com que ela se junte à Inglaterra. E os três formam, então, a Tríplice Entente. Já no outro lado da história, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália se juntam e formam a Tríplice Aliança. Bom, isso também é uma influência da Belle Époque, porque a Belle Époque, ela meio que influenciava muito o nacionalismo na época, né? Porque, ai meu Deus, a Europa é tudo de bom. Era isso que eles pensavam. Depois da formação das duas tríplices, ocorreu a corrida armamentista na Europa, a qual dizia que não ia estourar nenhuma guerra e que estava todo mundo em paz e que nada iria acontecer, até chegar no dia 28 de 6 de 1914, quando Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, vai para a Bósnia junto com a sua esposa e ele é assassinado. Ele e ela. O Império Austro-Húngaro, depois de ficar sabendo, declara guerra contra a Sérvia, fazendo a guerra eclodir, indo para sua primeira fase, a Guerra de Movimento. A Guerra de Movimento é o avanço de todos os países um contra os outros. Um exemplo é a Alemanha, que queria chegar na França, só que para isso ela tinha que passar pela Bélgica. E a Bélgica era um país neutro, então era só atravessar. Só que a Alemanha chega lá e faz uma chacina lá dentro. Ela acaba passando de forma muito violenta. A segunda fase é a Guerra de Posição, onde surgem as trincheiras, que não eram locais assim muito apropriados para viver, pois tinha ratos e muitas vezes ficavam os corpos dos soldados. As trincheiras, elas meio que pedem uma evolução das armas, porque o surgimento delas estava deixando a guerra um pouco constante. E com isso, então, os soldados começam a surgir com os blindados e as armas químicas. Depois disso tudo, em 1915, a Bulgária resolve entrar na guerra do lado da Tríplice Aliança, e ela faz divisa com a Sérvia, então elas meio que começam a batalhar. Só que enquanto isso estava acontecendo, a Itália resolve sair da Tríplice Aliança e ir para a Tríplice Entente, tá indo, né, a Tríplice Aliança, só porque a Inglaterra prometeu terras na África para ela. Bom, no ano de 1916, os alemães começam a usar os submarinos contra os aliados e alguns bombardeios, mas os bombardeios não foram tantos quanto foram na Segunda Guerra Mundial, mas isso é um outro assunto. Em 1917, vem o surgimento do gás mostarda e a Rússia resolve sair da guerra por questões internas. Lá estavam ocorrendo várias revoluções e eles resolveram sair. No ano de 1917, os Estados Unidos resolvem entrar, já bancando a Tríplice Entente. E quem mais? O Brasil, isso mesmo. Tudo porque a Alemanha, ela afundou navios cargueiros do Brasil. E então, eles resolvem entrar. Já em 1918, a ofensiva dos 100 dias foi um plano da Tríplice Entente para fazer os alemães recuarem, o que deu certo porque eles acabaram vitoriosos. Bem, a guerra gerou algumas consequências, como os 15 milhões de mortos, os 14 pontos de Wilson e a tirada do foco da Europa, que agora foi toda para os Estados Unidos. Outra consequência é o Tratado de Versalhes, que joga toda a culpa da Alemanha. Ele foi um tratado assinado somente pelos países que venceram a guerra e deixaram a Alemanha, então, totalmente endividada. Bem, esse foi o nosso resumo e muito obrigada por assistir.